já ter sido realizado. Folha 77. A recorrida realizou o pagamento sem sequer estar em posse do contrato com a firma reconhecida. Bem se vê que a forma como a recorrida fez o pagamento não pode ser considerado um simples equívoco, um mero deslize. Não é crível que a recorrida não tenha desconfiado, sequer questionado, quanto ao fato de ter que fazer o pagamento de mais de 84% do valor do bem a um terceiro que não era o proprietário do imóvel, mormente quando nunca pediu qualquer documento que comprovasse seu legítimo representante da primordial. O contrato é claro no item 5.1 da cláusula 5ª, folhas 75 a 77, ao estabelecer que o pagamento deveria ser feito ao cedente, no caso a recorrente, e não a terceiros, quem quer que fosse. Acrescente-se a isso que a recorrida reconhece em seu depoimento pessoal não existir contrato qualquer, autorização que fizesse o depósito de 280 mil na conta de Paulo Silas, e mesmo assim o fez. E o pior, excelências, é que a sentença reconhece todos esses erros grosseiros perpetrados pela recorrida, na condução de seus interesses, mas ameniza-os para validar um negócio inexistente sob o pretexto de que a derrota judicial da primordial gera a esta menos danos do que se a recorrida fosse derrotada. O que, convenhamos, é um absurdo. Por todo exposto, requer seja dado provimento à apelação da recorrente para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a ação da recorrida e procedente a ação da primordial, invertendo o ônus da sucumbência. Muito obrigada. Terminou, doutora? Sim. Parabéns pela sustentação. Passo a palavra ao desembargador Marcos Filho para proferir seu voto como relator. Obrigado, senhora presidente. Renovo o cumprimento, Vossa Excelência, os eminentes pares, cumprimento a doutora Ingrid. Vou ler, então, aqui a ementa do julgamento. Apelação civil interposta por Primordial Investimento Participações de Negócio Limitada contra a sentença que declarou válido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e aplicou multa por embargos de declaração supostamente protelatórios. Frise que a decisão de mérito proferida julgou conjuntamente os processos de número 019-1408-21.2012.8.06.0001, uma ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com outorga de escritura pública, indenização por danos morais e tutela antecipada de manutenção de posse. E a de número 020-2144-98.2012.8.06.0001, ação declaratória de inexistência, nulidade de negócio jurídico, combinado com o pedido de tutela antecipada de tutela. De modo que a ação é válida para as duas ações, e o julgamento, ora realizado, seria integrante dos dois processos. Desembargador Renato, o microfone de Vossa Excelência está aberto. A questão em discussão consiste em saber, 1, se houve erro ao aplicar multa por embargos declaratórios, considerando o suposto caráter protelatório, e 2, se o contrato de promessa de compra e venda e os pagamentos realizados são válidos, à luz da teoria da aparência. Não ficou comprovado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, afastando-se, portanto, a aplicação da multa. A validade do contrato de promessa de compra e venda foi corretamente reconhecida, vista que o negócio foi realizado com aparente legitimidade, aplicando-se à teoria da aparência. Portanto, recurso interposto nos processos conexos, que já foi citado, conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a multa aplicada por embargos declaratórios. É como voto, senhora presidente. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Acompanho o eminente relator, senhora presidente. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Eu também vou acompanhar, excelência. Doutor, assim, eu examinei esses processos, inclusive são processos que estão... tem uma interligação entre eles, eu examinei os 3 processos e, efetivamente, pedindo toda a vênia ao que foi trazido por Vossa Excelência, mas eu entendo que houve uma correta decisão e eu acompanho o relator. Obrigado, doutor. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento em parte.
Obrigada. Processo número 087-667-538-2014. 39ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim. 15 minutos para a sustentação. Excelência, nós somos da parte apelada e já adiantando, se houver a manutenção apelada. Então, se for rejeitada a apelação da Senhora presidente, desculpe, doutor Gerson. O doutor Gerson, ele está representando aqui a Playmac, não é isso, doutor? Exato. Playmac Solution, comércio de equipamentos tecnológicos. E, por conta do tempo aí, doutor, não é tirando o brilhantismo da sua sustentação, mas é só uma questão mesmo de celeridade, eu estou mantendo a sentença. Portanto, eu queria que a senhora indagasse ao ilustre advogado se ele tem interesse na sustentação, senhora presidente. Pronto, doutor. Excelência, diante das palavras do doutor relator, não tenho interesse na sustentação oral. Então, passo a palavra ao desembargador Lucídio para proferir seu voto. Pois não, senhor. Então, a ementa, doutor, ficou nos seguintes termos: direito civil, recurso de apelação em ação ordinária, contrato de prestação de serviços, rescisão contratual, culpa recíproca, restituição de valores, ausência de dano moral, sentença mantida. É como voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Acompanho o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu, como votante, confirmo o voto provisório e acompanho o relator. Tendo os eminentes relatores acompanhado o voto, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, excelência. Pronto. Os presenciais encerraram as sustentações. Agora vamos para o 154, Carolina da Rosa Rucato. Ela está presente, Carolina? É o processo número 015-696-942-2016. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. Ela não se encontra presente, é isso? No começo, eu acho que tinha visto o nome dela. Ela está presente? Então, Ana Carolina. É Carolina ou Ana Carolina? Ela estava presente de forma virtual, mas agora não a encontro. Vocês estão vendo aí? Então, vamos passar. Qual é o próximo? Qual o próximo? João Gabriel Sapia Teixeira, número de ordem 155, processo 038-871-685, do ano 2000. Olá, bom dia, excelências, Da presente. 39ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza.
Ele está presente virtualmente? Bom dia, Excelência. Estou presente, sim, virtualmente. Pensa a leitura do relatório, doutor. Senhora presidente, vou essa palavra. Quem é que eu recebi no início da sessão que queria ter sustentação oral em relação a essa apelação? Agora, ainda quem vai receber aqui, quem é que vai sustentar em favor de quem? Da Beleco Indústria e Comercial Avícola ou de Bung Alimentos? Bung Alimentos? Eu sustento em favor da Bung, Excelência. Bung Alimentos, não é isso? Exato. Eu pergunto se vai ter sustentação, no caso, pela Beleco Industrial e Comercial Avícola. Tem sustentação oral em relação à Beleco Industrial? Não, né? Só a Bung. É isso? É isso? Doutor, você entendeu? Eu estou vendo aqui, Excelência, se está sendo favorável, aí no caso, a Bung, né? Está sendo favorável a ele. Então, indago se ele insiste na pretensão de sustentar oralmente aqui o recurso. Excelência, faço só um questionamento antes de dispensar a sustentação. A gente tem aqui uma apelação e um recurso adesivo. O recurso adesivo da Bung, se estiver sendo provido e desprovida a apelação da Beleco, dispensa a sustentação. Exatamente. A gente está provendo o recurso adesivo para determinar a correção monetária e os juros moratórios, incidam a partir do vencimento de cada triplicata. Perfeito, Excelência. Nesse caso, dispensa a sustentação. Eu agradeço ao senhor. Pronto. Então, doutor Paulo de Tarso, já que foi dispensada a sustentação, passa a palavra para Vossa Excelência proferir o voto como relator. Pois não, senhora presidente. Vai no seguinte sentido. Apelações recíprocas. Sentença procedente do pedido monitório. No caso, falta de pagamento diante do argumento da baixa qualidade das mercadorias. Celeuma, acerca da qualidade do produto contratado e entregue. Preliminar, alegação de licenciamento de defesa, pronta rejeição. Mérito, a embargante não se desincumbiu, no caso, a apelante não se desincumbiu do 11 provar os fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito da autora. Correção monetária e juros moratórios a partir do vencimento da triplicata. Descabida fixação dos honorários por equidade. Desprovimento do apelo do promovido e provimento do apelo do autor. Com o meu voto, senhora presidente. Obrigado, doutor. Ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Senhora presidente, eu ratifico o voto provisório que já tinha lançado, acompanhando o relator. Obrigado, doutor. A palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Doutor Raimundo Nonato. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor. Como todos os eminentes julgadores acompanharam o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao apelo do promovido e dar provimento para o apelo do autor. Próximo número de ordem, 7. Doutor Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva. 000008448, ano do processo 2009. Segunda Vara de Família da Comarca de Juazeiro do Norte. O advogado se encontra de forma virtual. Eu acho que não, vamos passar. Senhora presidente, eu queria só para evitar qualquer tipo de nulidade, que a senhora chamasse todos os processos, porque são vários processos com o mesmo advogado, para ficar registrado que a senhora está fazendo a... Qual é o próximo? Número de 03... O número do processo. 00005791-2009, apelação civil da Segunda Vara de Família da Comarca de Juazeiro do Norte. Relatoria Raimundo Donato Silva Santos. 4. Número de ordem.
Processo 000057169. Ano 2009. Apelação civil da Segunda Vara de Família da Comarca de Juazeiro do Norte. O próximo, 05 0000-331-80, 2009, apelação civil da Segunda Vara de Família de Juazeiro do Norte. Relator Raimundo Nonato Silva Santos. 08. Ainda do mesmo advogado, Paulo Giorgio, 003-3508-30, 2012. Segunda Vara de Família da Comarca de Juazeiro do Norte. 12. 003-350-223, 2012. Segunda Vara de Família da Comarca de Juazeiro do Norte. Relator Raimundo Nonato Silva Santos. 13. 003-369-198, 2012. Segunda Vara de Família da Comarca de Juazeiro do Norte. Relator Raimundo Nonato Silva Santos. Tem outro ainda? Não. Terminou. Então, vamos passar adiante, porque ele não se encontra presente. Perfeito. Tem algo ainda para sustentação? Senhora Não? presidente, Encerrou? esses processos, como o advogado está ausente e iria fazer sustentação oral, seria interessante se os colegas ainda Daniel os colegas... Senhor presidente, o desembargador Raimundo Nonato está falando. Estou falando com a senhora aí. Prontinho, desembargador. É só uma observação. Esses processos que Vossa Excelência chamou, o advogado não está presente. Ele ia fazer sustentação nesses processos. Todos já estão votados, no voto provisório. É só para saber se os colegas ratificam. Se ratificarem, aí a Vossa Excelência só proclama o resultado. Foi isso que eu fiz, nós estamos passando adiante. Então, pronto. Então, Eles vão ser julgados no bloco, desembargador Raimundo Nonato. Do jeito que ele está entendendo mesmo. Daniel Miranda, Apivida, 017347610, 2018. 22ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator Raimundo Nonato Silva Santos. Também se encontra presente ou está ausente? Então, vamos passar adiante. Carolina da Rosa Roncato, é isso? Ela está online? Mas eu já falei. O microfone dela está desligado ou ela não está... Como ela está na sala e não está escutando, o que é? Ela saiu? Então, pronto. Vamos agora os processos de voto vista. Com pedido de vista 277-063-1180-06-2024, agravo de instrumento Jaguaruana, Vara Única da Comarca de Jaguaruana. Relator Max William Leite de Oliveira. O 277.
277. O processo é da minha relatoria? Ou foi eu que pedi vista? Ah, certo. Pronto. 277. Ele não aparece O aqui. doutor Paulo Tassi pediu vista, não foi isso? Então, no caso, passa a palavra ao doutor Paulo de Tassi para proferir seu voto. Tá aqui, encontrei. Pois não, senhora presidente, eu tive a preocupação em pedir vista para discutirmos acerca dessa matéria, uma matéria que é recorrente aqui na terceira Câmara e que vem nos causando uma certa preocupação. E também levando em consideração a novel lei número 14.879, agora de 2024, também considerando as decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, em que elege-se a competência territorial nos casos daqueles que envolvem discussão de direito consumidor como uma competência territorial absoluta, né? E, por consequência, autoriza o magistrado a declinar de ofício da competência, eu conto, inclusive, trazendo esse meu novo entendimento, eu decidi, com a licença do eminente desembargador relator, desembargador Marcos Willian, eu decidi trazer aqui esse novo entendimento nesse sentido, né? Nesse sentido de aplicar um novo artigo, a redação, o andamento constante do novo artigo 63, parágrafo 5º do CPC, autorizando a declinação de ofício por parte do magistrado, afastando a aplicação da súmula 33 do STJ, por conta da matéria envolver direito do consumidor, né, que no caso seria a competência territorial absoluta. E eu venho me preocupando, e também a terceira Câmara, os demais embargadores, nós estamos com essa preocupação dessa questão da escolha aleatória do foro por parte do consumidor. O consumidor está no interior e elege a comarca de Fortaleza para a discussão do seu contrato, né? Então, tem que ser ele tem que justificar por quê está deixando de discutir, muitas vezes pessoas idosas, deixando de discutir, doutor Alderi, na sua comarca, na sua cidade, né, para poder eleger um foro até distante da sua residência. Então, por conta dessa situação, essa lei, a Lei 14.879, vem com essa imposição. Ou seja, se o consumidor decide eleger um foro diferente do seu, ele tem que justificar. Senão vai ser considerada uma eleição, uma escolha aleatória, o que não pode ser. Isso nós estamos nos deparando com várias situações nesse sentido e que está repercutindo de forma muito negativa nas várias CIVs desta capital. Então, nós temos não somente nos preocupar com a situação das varas, né, das CIVs de Fortaleza, mas também com a aplicação da própria lei. E o STJ também já vem entendendo que o juiz pode se declinar de ofício. Então, por esta razão, eu estou usando, divergindo do eminente desembargador relator, para, no caso, admitir essa declinação de ofício por parte do magistrado e reconhecer a competência do juiz do domicílio do consumidor, a não ser que ele comprove a necessidade de eleger um outro que não seja o dele. Então, é por isso que eu trouxe essa divergência, até mesmo para fins de discussão em relação ao tema. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade
de trazer votação nesse mesmo sentido. É o processo que está na pauta, o número dele 193, a nossa pauta. Então, é nesse sentido que vai a minha divergência, senhora presidente, com todas as venhas do relator. Não, não vai porque é agravo, viu, doutor? Aí é julgado por maioria mesmo. Desembargador Marcos, o senhor vai manter o seu posicionamento? Esse caso particular é uma demanda de um consumidor contra uma instituição financeira, no caso o Banco Itaú. Ele é residente em Jaguaruana. Ele ajuizou a demanda aqui em Fortaleza. Eu entendo que ele não justificou a justificativa dele, para mim, ficou implícita, porque lá em Jaguaruana não teria a comarca não teria o Banco Itaú, por isso ele optou por fazer por Fortaleza, porque ele pode fazer a opção pela do consumidor ou outra parte, né? Nesse caso aqui particular, eu vou entender como sendo, ele tenha sido justificado, porque lá não existe o Banco Itaú, eu vou manter, então, o voto nesse caso particular. Sem prejuízo, eu acho que a senhora não entendeu, mas... Exato. Isso. Exato. Pronto, perfeitamente. Muito embora ele não tenha feito de forma expressa, né, essa justificativa, que aí atenderia à letra da lei, né, da reforma lá mas eu entendo como justificado e vou manter o voto, também pedindo todas as vênias ao desembargador Paulo, mas que é salutar que a gente caminhe para formar um convencimento nesses casos aqui, para que a gente caminhe de forma mais equânime e unânime, se possível. Agora aguardo seu voto, doutor Lucídio. Pois não, senhora presidente. Eu conversando com o desembargador Paulo, inclusive já teve um voto meu, que foi... Aqui. O senhor tem aí, né? É o último. Acho que você deixou. Essa matéria, no primeiro momento, doutora Águida, eu estive até conversando com alguns procuradores, né, sobre essa situação. Só para rememorar bem o caso, o que é que nós estamos nos deparando muito aqui? O cidadão mora na comarca X, o advogado é da comarca Y e ele entra na comarca Z. Tá? E no primeiro momento, a compreensão era o quê? Não, o Código de Defesa do Consumidor ele faculta a parte fazer essa escolha. E eu fiquei nessa situação quando foi em junho, houve uma alteração legislativa do Código de Processo Civil, quando ficou expresso que essa escolha ela não poderia ser mais aleatória, nem tão só se valendo do Código de Defesa do Consumidor. Poderia acontecer. Vamos dar um exemplo. Aquela pessoa, o João, mora lá em Pereiro, mas os filhos dele moram em Fortaleza, ele passa muito tempo em Fortaleza, ele justifica e faz a opção por Fortaleza. Tranquilo, não teria nenhum problema. Mas o que se mostra muitas vezes aqui ou se tem conhecimento que o juiz da comarca, porque todas as comarcas do estado do Ceará, dos 184 municípios, eles estão vinculados a algum juízo, ou o juízo principal ou uma comarca vinculada. Então, não tem essa consideração. Em relação ao argumento também trazido pelo desembargador Marcos William, é muito importante que todos tenham compreensão que as citações, intimações das instituições financeiras, o Tribunal de Justiça ele criou um portal eletrônico. Então, todas as instituições financeiras, bem como a Procuradoria-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município,
Eles são intimados, citados através desse portal eletrônico. Portanto, independente de onde estiver, o advogado, o doutor Alderi está lá passando férias em Nova York. Ele vai dar entrada numa ação, vai funcionar do mesmo jeito o sistema. Portanto, exatamente vislumbrando isso, mas fundamentalmente, a alteração legislativa ocorrida em 2024, eu tenho que, e inclusive já foi, eu tenho aqui o procedimento, esse aqui, é o conflito de competência número 0000-966, dígito 81/2024, julgado por esta terceira Câmara, e que foi exatamente acatado o mesmo posicionamento do desembargador Paulo Nogueira. Portanto, eu compreendo ainda, né, a resistência do desembargador Marcos William, mas eu acompanho integralmente, senhora presidente. Veja se eu entendi. Me dá aqui a palavra. Porque quando ele falou que não tem lá uma sede, não tem um banco, mas esse local é vinculado a uma outra comarca que tem. Não, senhora presidente, como eu expliquei, as instituições financeiras, elas são citadas, intimadas via portal eletrônico. Então, independente dela ter ou não sede, filial, não interessa isso mais. Eles são intimados, citados pelo portal eletrônico. E assim funciona, tem funcionado muito bem. Pois não, desembargador Paulo. Muito obrigado, desembargador Lucídio. Só para... Não é o caso, desembargador Marcos William, que a gente está discutindo agora, mas até onde vai isso, né? O motivo da nossa preocupação. Que da pauta 193, senhora presidente, o cidadão, o consumidor, mora no interior do estado de Alagoas, né? E decidiu entrar com ação na Vara Civil de Fortaleza. Então, basta os nossos processos, ficar importando processos de outros estados. Então, isso também tem uma vantagem muito grande, né, a edição dessa lei recentemente, para evitar o advogado escolher comarca para onde é que ele quer ir. Porque ele pode entrar contra o Banco do Brasil, ele vai, olha, eu estou aqui, o juiz de Aiuaba, ele é muito bonzinho, dá R$10.000 de honorários, eu vou entrar lá no Aiuaba. Ao juiz de Fortaleza, o pessoal da Vara Civil está melhor, porque o juiz daqui não concede, vamos procurar um juízo melhor para nos aventurar. Então, a sabiência do legislador, eu acredito também que mora nesse sentido, com essa preocupação para que se evite isso. Porque essas questões, senhora presidente, de empréstimos consignados, tem algumas situações que a gente tem que se preocupar, se deparar, né, com determinadas situações. O dia desse, o desembargador Lucídio trouxe para a gente aqui uma situação do advogado trazer vários processos, né, entrar com várias ações, 27 ações, para poder buscar, do mesmo cliente, para poder buscar um dano moral em cada processo desse sentido. Ele tem essa nossa ideia de R$5.000, e 5.000 vezes 27, né, daria um bom dinheiro lá para o cliente dele. Então, para evitar esse tipo de situação, aí a gente, seguindo, inclusive, né, até a questão da aplicação da lei mesmo, e afastando a súmula 33, que eu estou nesse sentido, né, de afastar a eleição aleatória de foro. Obrigada. Como o doutor Lucídio, desembargador, acompanhou o Paulo de Tarso, que foi o voto vista, a Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar provimento. No caso aqui. Aqui eu estou com outro processo aqui é o agravo. Se para negar provimento, retifico. É isso? Então, ficou maioria, porque é agravo e não cabe o 942, agravo de instrumento. E ainda está na fase inicial, agravo de instrumento. Dá para consertar. Então, vamos agora para o número 278-021-034-008-2022. Que é a apelação cível, 25ª Vara Cível, da comarca de Fortaleza. Aqui o relator Paulo de Tarso Pires Nogueiro.
Outro relator, o desembargador acompanha. Foi o desembargador Lucídio Queiroz que pediu vista, não foi isso? Sim, senhora. Então, nesse caso, você é o voto vista. Então, eu passo a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Pois não. O desembargador Paulo quer só fazer uma... Senhora presidente, eu conversei com o desembargador Lucídio e ele me esclareceu um determinado ponto aqui do voto, e eu vi que ele tem razão, só para poder evitar de perder mais tempo, eu peço vista aqui do meu próprio voto para poder corrigi-lo. Então, esse processo, então fica deferido o pedido de vista, para fazer uma correção, certo? Vamos, conflito de competência 0000966766. A minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar, o voto vista, quem desembargador. Quem pediu foi o Paulo de Tasso, desembargador, à vista do processo. O meu foi diante o exposto, conhece o conflito para declarar competente o juiz da terceira vara civil da comarca de Fortaleza, para processar e julgar a ação declaratória de inexistência da relação jurídica combinados com danos morais. Então, eu conheci do conflito para declarar competente o juiz da terceira vara civil da comarca de Fortaleza. O desembargador Marcos Filho acompanhou o meu voto, foi isso, o voto da relatora, e o doutor Paulo de Tarso pediu vista. Eu queria saber agora para saber qual vai ser o seu voto. Se vai me acompanhar, vai ser para Daniel. Senhora presidente, esse é um conflito de competência da primeira vara de civil da comarca de Morada Nova com a terceira vara civil da comarca de Fortaleza. Só, é isso? Só confirmando? Declarar competente Vossa Excelência... o juiz da terceira vara civil da comarca de Fortaleza. É a mesma situação, senhora presidente, né? Estou também usando entendimento diferente de Vossa Excelência, pelos mesmos motivos, né, que eu acabei de delineá-los. Porque, afastando a aplicação da súmula no 33 do STJ, né, observando que se trata de matéria de direito consumidor, competência territorial absoluta, que autoriza o juiz a declinar de ofício. Em razão do exposto, eu determino que, no caso da competência, reconheço a competência do juízo suscitante, comarca de Morada Nova, que é exatamente a comarca onde mora o consumidor, a não ser que ele tivesse um motivo, né, relevante para deslocar a competência para uma vara civil da comarca de Fortaleza. É com o meu voto, senhora presidente. Então, o doutor... Obrigada, doutor. Então, o doutor Max Phelan já confirmou, né, isso, me acompanhou, e eu mantenho o voto provisório. Nesse caso, vai ser por maioria. Esse vai, é só apelação. Aqui... Sim. Eu vou manter, como eu falei anteriormente, sem prejuízo de amadurecer mais ainda essa discussão, eu acho necessário também. Então, mas mantenho o voto anterior. Posteriormente, vamos, como você disse mesmo, amadurecer. Senhora presidente, e a senhora também vai manter esse posicionamento da senhora? Vou. O problema são votos. Eu não vejo nenhuma. Uhum. Nós todos ter o mesmo posicionamento. Melhor acatar, descasar aí, levar o que eu disse, porque como você trouxe, eu disse que ia acompanhar. Eu acho melhor, de acordo com as explicações dele. Realmente,
Não adianta fazer isso agora e depois mudar. Tem que aproveitar a situação para... Vamos, como é? Vamos decidir aqui, doutor Martinho. Então, nós vamos decidir para não soltar mais, se um discordar, outro discordar. É melhor. Eu não estou. Naquele processo passado, eu justifiquei o porquê mantive o entendimento do consumidor de escolher Fortaleza. Nesse processo aqui, eu não estou tendo vista ao voto de Vossa Excelência, né? Agora, nesse momento, para poder ter uma posição mais clara e dizer o porquê vou manter o voto, entendeu? Eu devo ter... Como? Voto, porque é o dela. Aí vota eu e você. Isso, nós três. No caso aí, eu vou manter o voto ainda, né? Sem prejuízo da alteração do voto dela. De qualquer maneira, vai sair ganhador, vai ser o mesmo resultado do anterior. Não vai haver dissonância dentro das duas decisões. Não haverá eu só estou vendo o seguinte, porque a desembargadora, ela vai, não sei se a senhora vai tirar para melhor examinar, desembargadora? Então a senhora vai tirar de mesa. Pronto. Amadurecer mais, né, Toto? É melhor pedir vista, porque não, agora eu estou insegura em votar. Vamos a qual é o próximo? Tem o processo. Ô, Liana, eu não decoro mais o número do número de ordem, não. Tem outra ainda? Qual é o outro agora? vai ter que... Pronto, é o 210 da pauta da relatoria do desembargador Lucídio, doutor Lucídio. 062-6555-56 do ano 2020. Agravo de instrumento. Eu quero ler melhor, me aprofundar, pesquisar. Porque está havendo muitas divergências entre um desembargador e outro, e vou ver o que vai acontecer. Após a análise do processo, eu darei meu voto. Se acompanho, se vou dividir ou não. Pronto, qual é o próximo agora? Pedido de vista. Processo aqui, PD de votação. Lucídio, está pedindo de votação aqui o relator Max William Leite de Oliveira, do processo 063-638-839-2022. É o 91, né, senhora presidente? O 91 da pauta... É esse, não? Eu acho que esse é o 91 da pauta, é porque o voto foi inserido hoje, aí eu não tinha mais acesso, mas eu acompanho o relator. Desembargador Max William, relator, mantém o voto provisório, proferiu o voto. Sim, senhor presidente. O eminente desembargador Lucídio disse que iria acompanhar o voto, porque ele não teve tempo de votar, porque por um problema no sistema só foi disponibilizado agora cedinho. Então, o desembargador Paulo de Tarso também confirma o voto provisório? Confirmo, votei provisoriamente, confirmo. O desembargador Lucídio acompanha o doutor Max William, relator. Tendo os eminentes julgadores acompanhado do voto do relator, proclama o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O número 3 desta
Esta pauta, conflito de competências 00011216, 17, ano 2024. O relator, desembargador Raimundo Nonato. Eu vou confirmar meu voto provisório. Faltou. Desembargador Raimundo Nonato, confirma seu voto provisório como relator. Sim, presidente. E desembargador Marcos Filho, falta votar. Isso, é um conflito de competência envolvendo dois juízes aqui, civil e família, e a questão é eminentemente patrimonial, o eminente relator está decidindo pela competência do juiz, o civil acompanha integralmente o voto do relator. Os eminentes julgadores, acompanhado do voto do relator, proclamam o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do conflito para declarar competente o suscitado. Tem mais algum? Falta mais algum? Sim, os eminentes embargadores confirmam os votos provisórios. Confirmo, senhora presidente. Eu também confirmo, pela unanimidade. Confirmo, presidente. Eu confirmo todos. Também tem o do sistema PJS e confirma os votos provisórios. Confirmo do SAIS, PJE, todos os sistemas disponíveis no tribunal, confirmo. Também confirmo. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, sejam inclusos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Se alguém quer falar, eu não vou dar a palavra a ninguém, porque cada um... Fique à vontade se vão falar ou não. Porque são... Não, só tem... Eu só soube que a terceira Câmara de Direito Privado tirou o primeiro lugar. Eu não entendi muito bem. Eu fiquei... Foi a Câmara que mais julgou, senhora presidente. Foi no julgamento desse processo, é isso? Isso. E daqui para frente vai ser assim. Só a terceira em primeiro. Eu não sabia se foi só o gabinete, ou se foi só meu gabinete. Então, pelo adiantado da hora, não é isso? Declaro a sessão do dia encerrada. Pronto. Muito obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos.